A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um vídeo aqui. Vamos falar um pouco sobre o dom de línguas, né, famoso nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Para quem não sabe, eu fiz parte da Congregação Cristã no Brasil, atendi cultos lá por 2 anos, nasci lá, né, todos os meus familiares são de lá. Na verdade, a gente vê pouco se falar sobre isso, eles não têm estudos sobre nada, mas nós analisando alguns ensinamentos antigos, e cartas dos fundadores e tal, a gente começa a compreender um pouco o que era esse dom para eles, né? Para início de conversa, esse dom ele é o motivo principal dessas igrejas elas hoje serem o que são, né? Porque se vende essa ideia de que os dons eles voltaram, isso na época de 1900 e pouco, 1900, 1910, e essa manifestação de línguas, esse derramamento, né, suposto do Espírito Santo, e isso veio a atrair muitas pessoas que possuíam já fé. Eles já frequentavam outras denominações, muitas das vezes até doutrinas reformadas, e aí saíram para várias igrejas, dentre elas a Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, e também essas neopentecostais. Isso falando de Brasil, né? Mas ao redor do mundo tem outras também. Nós temos casos lá nos Estados Unidos, bastante de igrejas assim também. Desde os pais da igreja, isso já no primeiro século, eles já não tinham noção de como que era. Quando nós estudamos patrística, nós vemos eles já nem sabiam mais como funcionava esse dom, porque não se ouvia mais falar a respeito do dom de línguas. E uma coisa interessante, os relatos históricos nos mostram que a partir do momento em que os apóstolos eles foram morrendo, também os dons foram sumindo. Então a gente vai analisar à luz da palavra de Deus para ver o que a Bíblia fala a respeito desses dons, né? E como deve ser utilizado, se é que ele existe nos dias de hoje. Eu não estou negando esse dom, tá? Eu, inclusive, dentro da congregação, eu era uma das pessoas que mais falava em língua, só para você ter noção quem que tá gravando esse vídeo para você. E eu peço que você ajude nós com o like, com a curtida. Se você não se inscreveu, se inscreve aí, tá? E compartilha também nosso conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. Às vezes tem dúvidas sobre esse famoso dom, né? E também a gente vai acabar falando um pouco sobre outros dons também. Mas o foco aqui hoje é o dom de línguas. Então tá, em Números 11, 25, nós vemos um derramamento do Espírito Santo, sim, lá no Velho Testamento, quando Moisés ele estava junto com outros 70 homens, naquele momento o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles começaram a profetizar ali. Foi um movimento maravilhoso, até Deus fala com Miriam e Arão, que com eles ele falava por meio de sonhos ou visões, que era a maioria das manifestações, que era o método padrão de Deus falar, se comunicar com o povo, né? Isso nós vamos confirmar em Números 12, no versículo 6, nós vemos lá que Deus ele deixa claro que ele falaria por meio de visões ou sonhos. Esses seriam os profetas, né? E no Números 13 nós vemos essa análise, né? Esses profetas sendo postos à prova, aonde haviam já falsos profetas, pessoas que se diziam estar sonhando ou tendo visões, sinais da parte de Deus, mas essa ideia de profetizar por sentimento de coração, ela sempre foi muito combatida nas escrituras, mas como eu falei, aqui o foco é o dom de línguas. Então nós vemos um padrão na escritura toda sobre o derramamento do Espírito Santo, sempre voltado à profecia. Quando eles recebiam o Espírito Santo, eles passavam a profetizar. Isso aconteceu com Saul, com muitos outros, né? Na Bíblia nós temos relatos, eu inclusive quero gravar um vídeo, eu fiz um estudo aí de mais de 500 versículos tratando da profecia, e um dia eu quero abordar qual é a profecia bíblica verdadeira, né? Como esse dom ele é manifesto nos dias de hoje. Mas vamos lá. Então, em Marcos 16, vamos entender que esse texto, versículo 9 em diante do capítulo 16 de Marcos, esteja falando de fato algo escrito por Marcos, né? Eu falo isso porque existe uma discussão sobre a crítica textual, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas considerando esse texto como escrito por Marcos, ele escreveu no grego e ele não utilizou a palavra novas línguas como neos glossa, mas sim kainos glossa. O que quer dizer isso, né, kainos? Kainos quer dizer que era diferente para aquele que fala a língua. É uma língua nova para ele. Porém, não é uma língua inexistente, completamente nova. Não é uma novidade completa. No versículo 17, nós vemos que Cristo fala que esses sinais seguiriam aos que creem falar novas línguas. Ali não fica claro se era um dom, ou versículo 15 e 16, ele está mandando eles irem por todo mundo. E esse ir por todo mundo e pregar o evangelho batizando
implica em que a pessoa pregue em outras línguas. Por isso, falarão novas línguas. Isso é uma maneira de compreender esse texto. E aí, avançando um pouquinho, nós não vemos nada sobre dom de línguas no ministério de Jesus, mas no ministério apostólico, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, famoso, 2 de Atos, eles receberam e começaram a falar as línguas. No versículo 6 nós vemos uma confusão por parte dos ouvintes, E no versículo 8 fica claro que todas aquelas pessoas de 17 nacionalidades diferentes, isso no mínimo ali, Porque tinham partes ali que poderiam ter mais de uma nacionalidade. E não se sabe a respeito, eu não tenho conhecimento se cada uma dessas localidades possuíam um idioma diferente. Mais de 10 idiomas eles falavam ali com toda certeza, Inclusive usa-se a ideia de que tinham pessoas de todas as nações. Por que isso aconteceu? Muitos foram dispersos, na época lá do exílio, aonde israelitas eles passaram a viver em várias outras nações. Mas nos momentos festivos eles voltavam para Jerusalém. Nessa festa do Pentecostes tinham judeus e prosélitos do judaísmo de todas as partes do mundo, conforme nós lemos ali. Então, imagina, 3.000 almas foram as que batizaram, isso nós vemos lá no versículo 41. Porém, haviam muito mais pessoas. No versículo 13, nós vemos que alguns estavam escarnecendo. Então, nem todos foram batizados, mas os que aceitaram de bom grado as palavras do apóstolo Pedro, quando ele se levanta com os 11 e passa a pregar o evangelho, anunciar Jesus Cristo. E ele usa até aquela referência em Joel 2:28, onde nós vemos aquele movimento onde Deus ele prometia, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e os filhos profetizariam, as filhas teriam visões, os velhos sonhos, alguma coisa assim. E essa promessa estava se cumprindo ali naquele momento. Aí nós vemos uma diferença no padrão, porque sempre no derramamento do Espírito Santo, eles passavam a profetizar, não era assim o padrão? Porém, naquele momento a coisa foi diferente. Eles começaram a também profetizar, eles falavam das grandezas de Deus, mas em outro idioma. Foi um movimento diferente. Por quê? Por que isso? Uma é que o evangelho deveria ser pregado para todas as nações, porque os judeus estavam espalhados por todas as nações, o povo de Israel. Mas isso ia muito além do que os apóstolos imaginavam, tanto que é o que nós vemos em Atos 10, que esse dom, esse derramamento do Espírito Santo, ele não estava reservado apenas ao povo de Israel, mas sim a todos os gentios, Se quiser, você pode clicar aqui para diminuir um pouco a velocidade, tá bom? Porque senão o assunto é muito longo e eu não vou conseguir gravar todo ele. No versículo 43 de Atos dos Apóstolos 2, nós vemos também que muitos sinais e maravilhas eram operados pelos apóstolos. Então nós vemos que os apóstolos eles eram confirmados com diversos sinais. O povo via neles algo glorioso. E para pensar, volta naquilo que eu falei sobre Jesus. Jesus fez grandes sinais? Sim. Estavam previstos no Velho Testamento? Sim. Toda a Escritura, ela falava de Cristo, ela apontava para Jesus Cristo. E o nosso Senhor, ele deveria ser crido como Cristo. Para tanto, muitos sinais ele operava. É óbvio que esses sinais eram manifestos aos que criam já nele. Porém, aqueles que não criam e rogavam um sinal, o que ele dizia? Uma geração má e adúltera me pede um sinal. Não lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas, que ele ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, Cristo no ventre da terra, significando a sua morte, com que ele haveria de morrer e ser ressuscitado. Esse era o sinal. Agora vamos dar continuidade aqui. Em Atos dos Apóstolos 8, no versículo 15 e 16, nós vemos também um derramamento do Espírito Santo. Haviam sido batizados, haviam crido no Evangelho, porém não haviam recebido o Espírito Santo ainda. Foi batizado por alguns discípulos, E os apóstolos, sabendo desse movimento, eles foram até lá e impuseram as mãos e desceu sobre eles o Espírito Santo. Ali não fala o que aconteceu naquele momento, mas ficou evidente que algo ocorreu. Mas nós não vemos nada sobre línguas ali, tá? Em Atos dos Apóstolos 2, nós vemos algo muito curioso, que tinha tanta gente, milhares de pessoas ali, 3.000 quase, foram os que agregaram-se à igreja naquele dia. Porém, muitos outros estavam lá, Nós cremos que muitas almas. Então imagina, cada uma daquelas pessoas escutando na sua própria língua. Foi um evento totalmente sobrenatural. Havia muitos intérpretes lá. Nenhuma linguagem ali foi à toa, foi vã, sem sentido algum. Mas todos os ouvintes, eles ouviam aquelas 100 pessoas ali manifestando línguas que eram do seu próprio idioma. Olha que movimento glorioso. Que coisa mais linda, Muito diferente do que nós vemos no pentecostalismo. Mas vamos continuar,
que nós vamos começar a entender que esse dom, ele era derramado mesmo como um sinal, né, uma marca ali do Espírito Santo habitando na pessoa. Em Atos dos Apóstolos 8, do versículo 26, nós vemos a evangelização do eunuco, onde Filipe foi arrebatado. E ali naquele batismo não fala nada sobre ele ter recebido algum tipo de dom ou manifestado alguma coisa. Então existem várias conversões, inclusive a de Paulo, no capítulo 9. E não fala nada de linguagem, mas Paulo, ele foi imposto a mão, né, por Ananias. Ananias impôs a mão sobre ele, foi provavelmente Ananias que o batizou também, e nessa imposição de mãos, que ele seria cheio do Espírito Santo. Então aqui nós vemos uma diferença. Existe aquela coisa da pessoa ter o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo é um atributo que alguns tinham, né? Inclusive os diáconos. Estevão foi cheio do Espírito Santo. Após a morte de Estevão, nós vemos que o Espírito Santo, ele de fato passou a buscar outras nações. Isso nós vemos até depois, em 13 de Atos dos Apóstolos, no versículo 46, nós vemos lá eles falando, visto que vocês estão rejeitando, nós vamos nos voltar para os gentios. Por que isso? Porque no capítulo 10, um pouco para trás, nós vemos a conversão do centurião, Cornélio. E foi um movimento maravilhoso, né? No versículo 44, nós vemos lá que o Espírito Santo cai sobre eles começam a falar em línguas e também a magnificar a Deus. Então nós vemos dois tipos de manifestação ali, uns magnificando a Deus, outros falando em língua, ou talvez a linguagem deles fosse uma glória a Deus. E aí eles são batizados. No versículo 48 nós vemos o batismo deles, e depois Pedro acaba tendo que se justificar com os demais por ter batizado uma pessoa gentia, uma pessoa que não fazia parte, e ele foi o primeiro homem gentil, né, o Cornélio. A partir daquele dia, como se Deus ele tivesse rompendo com Israel, né? Eles foram arrancados da videira e fomos nós enxertados no lugar. Isso nós vemos se confirmando em Romanos, sobre o jambuzeiro, né, que é o que nós somos. Porém, não que Deus não os ame mais e não tenha projetos. Nós vemos muita conversão de judeus, ainda mais nos nossos dias atuais. Para quem não sabe, existem muitos judeus messiânicos que creem em Jesus Cristo e confessam ele como seu Salvador. Mas sobre o dom de línguas, então nós vemos em Atos 2 e depois em Atos 10. Aí ele volta a ser mencionado em Atos 19, porém ali acontece algo diferente. Varões foram rebatizados, porque haviam sido batizados no batismo de João, teve 12 que batizaram, né? Mas um em específico foi citado, foi mencionado o seu nome, que era Apolo. Varão esse que era cheio, né, de conhecimento da palavra de Deus, era um homem poderoso nas escrituras, porém ele não era cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando o batizou, ele impôs a mão sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então ali nós vemos uma diferença. Alguns profetizavam, outros falavam em línguas. Por que essa mudança, né? Em Cornélio nós vemos como um sinal glorioso, precisava de alguma evidência, algo muito claro, de que de fato Deus ele estava amando os gentios, né? Não havia mais exceção de pessoas, e que Cristo havia morrido também por pessoas que não eram do povo de Israel, né? Os dele haviam rejeitado, e o Senhor passaria a pregar para várias nações. Então você volta a ver o quanto esse dom tem um simbolismo muito forte, que o Espírito de Deus ele não haveria mais de profetizar somente em hebraico, na língua nativa do povo hebreu, mas também nos demais idiomas, nas demais nações, porque o Espírito de Deus estava se apaixonando, vamos dizer assim, né? Tanto que ele fala que colocaria Israel com ciúmes. Então hoje nós fazemos ciúmes para eles, porque temos compartilhado, né, dessa graça de crer em Deus, de ser participantes da graça e possuir o Espírito Santo. Em Romanos 5, no versículo 5 também, Paulo ele fala que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração quando o Espírito Santo nos foi dado. Mas no livro todo de Romanos nós não vemos nada sobre línguas, inclusive no resto de toda a Bíblia, a não ser em 1 Coríntios. Então eu quero que você abra em 1 Coríntios 12. Lá o que estava acontecendo. Na igreja de Corinto o povo estava bastante bagunçado. Eles estavam usando os dons sem sentido, sem edificação. Era uma igreja muito problemática. Nós vemos na carta um teor todo irritado de Paulo. Inclusive ele até se desculpa na segunda carta, né? Não assim claramente, mas ele até mostra que houve realmente uma tristeza das pessoas ao lerem a carta, mas que Paulo se alegrava porque houve um arrependimento, isso produziu arrependimento. Então é o trabalho de nós críticos também, né? Muitas das vezes o que nós fazemos causa um entristecimento nas pessoas, mas isso é para que muitos se arrependam e se convertam no seu mau caminho. Mas voltando ali,
nessa tristeza de Paulo em ter que escrever essa carta para a igreja de Corinto, no capítulo 12 nós vemos, então você abre aí Coríntios capítulo 12, nós vemos já no primeiro que ele fala ali: eu não quero que vocês sejam ignorantes, meus irmãos, acerca dos dons. Vocês estão usando os dons aí de maneira bastante imprudente, né? Tem gente falando que Jesus é anátema. No versículo 3 nós vemos ali que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ele pode falar que Jesus é anátema. E tinha gente falando contra Jesus Cristo ali e muitos crendo também. Não estavam julgando, não estavam discernindo. Era uma igreja que nem Paulo fala, né? Eles haviam sido convertidos recentemente dos ídolos. Por conta disso, ele tinha noção que era uma igreja que necessitava de instrução, necessitava de aprendizado. Eles estavam mantendo aquela ignorância da qual eles saíram, né, do mundo, e de fato parecia que não haviam nascido de novo. Se manifestava dom lá. Mas e o Espírito Santo? Qual que é a marca mesmo do Espírito Santo no homem e na mulher? Isso nós vemos em Gálatas 5. O fruto do Espírito, né? E é o que ele faz no final do capítulo 12, quando ele entra no 13, acerca da caridade, o caminho mais excelente. Aí ele fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Não que fosse possível, tá? Ainda que eu conhecesse todos os mistérios, como não é possível, nem toda a ciência. Ele faz uma série de exageros, mostrando que ainda que tivesse tudo isso e não tivesse caridade, não adiantava nada, não aproveita para nada. Então a caridade, ela é a perfeição. No versículo 8 de 1 Coríntios 13, nós vemos que um dia as línguas cessariam, né? Por isso é quando vier o que é perfeito. Até as profecias, tudo ia cessar, mas ia permanecer a fé, a esperança e a caridade. Esse argumento é o que muitas igrejas utilizam para entender que os dons, de fato, eles cessaram. Não há necessidade deles mais. Porém, eu vejo em muitas igrejas reformadas, tem gente que não gosta. O Vitor recomenda igrejas reformadas para os seus seguidores, pessoas que estão assistindo os seus vídeos e tal. Meu amigo, os reformados, em geral, eles não são cessacionistas. Eles creem nos dons porque eles creem na Bíblia. A Bíblia é a única guia de fé e doutrina deles. Então, tudo isso que eu estou falando entra em conformidade com aquilo que eles falam também. Porém, se é para utilizar os dons, esses dons aí mais aparentes, né, o dom de línguas, por exemplo, tem que ser conforme está na palavra de Deus. Porque eles creem na continuidade dos dons. Veja lá em 1 Coríntios 12, que não existe só o dom de línguas não, meu amigo. Não existe só o dom de cura, igual tem igreja que é mais focada na cura, né? A congregação é mais para língua. Mas existem dons ali que ele cita por primeiro, que são muito essenciais para a igreja, até mais do que a língua, tá? Leia lá, do versículo 8 ao 10. Ele começa com o quê? Sabedoria e ciência, cura e fé. A fé é um dom de Deus, óbvio. E aí muitos eles reclamam de que talvez não tenha um selo da promessa, né? Pô, se você tem a fé, a esperança, a caridade, né, que são as três que falam no final ali do livro, se o fruto do Espírito se manifesta em você, tenha certeza, meu irmão, você ouviu o Evangelho, como nós vemos em Efésios 1, que nós fomos selados quando ouvimos o Evangelho e cremos. Então, quando você ouve o Evangelho e crê, aceita Jesus como teu Salvador, meu irmão, você foi selado, você já recebeu o Espírito Santo, porque a fé é o quê? É um dom de Deus. Haviam muitos se batizando na época lá, eles criam em Jesus, mas não compreendiam de fato o Evangelho. E aí nós vemos em 2 Timóteo 1,14 e em 1 Coríntios 6,19, que nós somos habitação. O Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não nos visita, ele habita em nós. Existem momentos que nós estamos no Espírito, andando no Espírito, onde vencemos a carne e as suas concupiscências, porque nós devemos andar em Espírito, né? E é claro que fica muito evidente, nós começamos a perceber que, puxa, isso não é natural meu. Não era para mim agir assim. Mas nessa situação, a paciência entrou no meu coração, a paz. Eu fui confrontado, mas eu fiquei em paz. Eu venci a tentação. Essas vitórias sobre tentações são, obviamente, poder do Espírito Santo em nós, né? E por isso nós fazemos boas obras. Porque o Espírito Santo, habitando no coração do crente, ele passa a viver uma nova vida. Os pecados antigos, aquilo que ele antes cometia, ele vai continuar sendo tentado a cometer. Porém, empoderado pelo Espírito Santo. Ele não vai cometer pecado? Vai. Como nós vemos em Romanos, Paulo falando a respeito de o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu sei, eu tenho consciência do mal, esse eu faço. Então, o crente regenerado, ele vai viver uma luta contra o pecado, não que ele não vai pecar. Nós pecamos todos os dias, né? Quem diz que não comete pecado já peca, porque está mentindo, está sendo falso, está fazendo Deus mentiroso, porque Deus fala que todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus.
mas nós somos salvos gratuitamente por meio da graça. Só um momento aqui, um parêntese, né? Mas voltando sobre o dom de línguas, nós vemos a parte que é mais polêmica, né? Que está em 1 Coríntios 14, que foi inclusive uma palavra que eu preguei na Congregação Cristã no Brasil, fui acusado de heresia, sendo que eu só li o versículo 1 ao 40. São muitos versículos, é muito incomum isso acontecer dentro da CB, tá? Só para que fique claro, Paulo, ele já no começo, ele já fala que se for para buscar um dom, vocês estão querendo muita linguagem aí, gente, tem dom muito mais excelente. O dom da profecia é um exemplo. Ele queria que todos falassem, que todos profetizassem, assim como Moisés fez. Quando ficaram com ciúmes lá, porque Eldade e Medade começaram a falar, a profetizar e não estavam no arraial, ele falou, por que estão com ciúmes? Por mim? Eu queria que todo Israel fosse profeta. Então é desejo de Deus derramar o seu espírito para todos. Então Paulo, ele repete esse padrão de Moisés, não se enciumando, mas desejando que todos fossem profetas, que todos recebessem o dom da profecia, inclusive vou abordar esse dom num próximo vídeo, tá? Aguarda aí que vai vir logo logo esse vídeo aí. Mas no versículo 19 ele fala que ele preferiria falar 5 palavras na sua própria inteligência, ou seja, mesmo que na profecia, ele estava sabendo o que estava fazendo, era consciente. É melhor 5 palavras que as pessoas entendam e eu edifique a igreja do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Meu irmão, então aí você já está entendendo que existia de fato pessoas falando em língua ali, sem ninguém estar interpretando. E não fazia sentido nenhum. E aí Paulo, ele vai limitar esse dom, ele vai colocar esse dom no lugar dele, no devido uso dele. Porque aquela igreja em específico estava pervertendo, estava usando o dom de maneira inconsciente. No versículo 23 ele fala o motivo, que é por conta dos infiéis, e no versículo 26 e 27 ele deixa bem claro, que é para falar 2, quando muito 3. Ah, e tudo junto? Um falando junto com o outro? Não. Cada um na sua vez. E com um intérprete. No versículo 13 ele fala sobre nós buscarmos, orarmos a Deus para que interprete também. Você fala em língua? Sim, mas interprete, ore a Deus para que possa interpretar. E no versículo 28 ele fecha com chave de ouro. Que se você não tem interpretação, na igreja, meu amigo, fique calado. Então, se você está se encantando pelo pentecostalismo, se você está enamorado, né, por esse sentimento de, puxa, eu queria tanto uma igreja pentecostal, parece aquela coisa fervorosa. Essa igreja não é nada fervorosa, meu amigo. A igreja fervorosa é a igreja onde o fruto do Espírito é manifesto lá. Nós vemos a caridade, a paciência, o amor, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Esse tipo de característica são coisas muito mais voltadas para o caráter de um cristão. Isso sim é uma igreja cheia do Espírito Santo. Lembrando que existem dons como sabedoria e ciência, tá? Além da fé, cura, outros dons. Inclusive o dom de línguas, Paulo deixa por último e na carta de 1 Coríntios, no capítulo 12, se você ler todo ele, você vê o quanto ele está colocando o dom de línguas no lugar dele. Por conta de todo esse um aparente combate, o que ele faz? Ele fala que não era para proibir. Então, de fato, não é proibido falar em língua. Nem mesmo na igreja. Mesmo com um indulto infiel lá dentro. Mas como que deve ser falado? Com intérprete. Que haja interpretação para que haja edificação. Se não tiver, como que tem que ficar? Calado. E aí, contra esses versos aqui, não tem o que fazer. A palavra de Deus fala assim. Por isso que os presbiterianos, eles falam que nós cremos sim nos dons do Espírito Santo, porém conforme o que está na palavra de Deus. Se não for conforme está na palavra de Deus, nós não aceitamos. Perfeito, meus amigos, perfeito. Os batistas reformados da mesma maneira. A maioria dos batistas, que são também continuistas, existem muitos batistas que são, inclusive, carismáticos, mas com interpretação é diferente, né? E você vê como os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aí muitos querem falar, mas como que eu vou controlar? Meu irmão, suspeite dessa linguagem que você fala, se ela é incontrolável. Porque na palavra de Deus está muito clara que é algo controlável. O espírito está sujeito àquele que o possui. Mas é o que Paulo fala ali. O espírito da profecia. Você manifestar isso, está sujeito sim. Se não, fica calado, fala baixinho consigo mesmo e com Deus. E no verso 37, Paulo ele deixa muito claro que isso é um mandamento do Senhor, porque com certeza ia ter gente que ia ficar nervoso, ia ficar revoltado. É um mandamento do Senhor na coisa dele, não é Paulo que é trava. Igual muitas vezes que eu li a Bíblia, eu ficava incomodado. O Espírito Santo me incomodava com esses versos, porque tem que ser conforme o Espírito Santo quer, meu amigo. E essa é a vontade de Deus. O Senhor deixou claro na sua palavra.
Então, dá vontade de falar a linguagem? Se segura, se controla, ore a Deus para que possa interpretar. Se não tem interpretação, fique calado. Agora, na tua casa, no teu lar aí, no secreto do teu lar, sem dar escândalo, né? Sem ser algo também muito alto para vizinho se escandalizar, você pode muito bem falar tranquilamente, não vejo mal nisso. Mas olha que coisa linda. Eu vejo muitos sinais, hoje, em igrejas que eu tenho frequentado, desse dom de línguas, mas de uma maneira diferente, conforme está em 2 de Atos dos Apóstolos. A pessoa, missionários, eles estão sendo enviados ao longo do mundo todo, isso por outras denominações, né, que são evangélicas, e esses missionários, às vezes, são confrontados com pessoas que são de diversas etnias, e eles passam a conversar com essa pessoa na língua deles, e a pessoa entende na língua deles também. Imagina, vou dar um exemplo aqui. Uma missionária brasileira, ela estava lá no norte da África, e ela começou a falar numa igreja lá, e alguém estava interpretando para ela, né? Porém, o que aconteceu? Ela começou a falar e a intérprete parou de interpretar, porque ela estava falando na língua deles. E foi um evento sobrenatural, maravilhoso. Ela não entendia nada daquela língua. Então ela começou a falar no idioma deles, gente. Isso de maneira totalmente sobrenatural. Todos lá entendiam o que ela falava na língua deles. E isso é um evento muito mais recorrente do que você imagina. Só que isso ocorre muito mais em países de perseguição, onde esses missionários eles vivem repletos de sinais de cura, milagres. Eles estão vendo esses sinais. Porém, onde há necessidade, dom de línguas, num país diferente, ele faz sentido de ser manifesto. Agora, você concorda que num país onde não tenham nenhum gringos dentro daquele local, qual o sentido de manifestar uma linguagem ali? Não faz sentido nenhum. Então, se você veio até aqui, meu irmão, se inscreve no meu canal aí, deixa seu like, compartilha se você gostou desse conteúdo, se agregou para você, e nos vemos até o próximo vídeo, tá bom? Mas lembra de 1 Coríntios 14, verso 40, faça tudo para edificação, com decência e ordem. Que a paz, a graça de Deus, seu amor em Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja no teu coração para sempre.